bem-vindos a mais um vídeo. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu me importo com você. Vocês já lavaram as mãos hoje? Estão usando máscara? Mesmo em casa, vocês estão usando álcool gel? Espero que sim. Então, antes da gente começar a aula, dá o recado comum, né, do YouTube. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar o like de vocês nos vídeos e ativar o sininho de notificação para vocês poderem receber as notificações de quando os vídeos são postados, ok? Bem, turma, antes de começar a aula de hoje, né, propriamente dita, a gente dá continuidade na parte do convite. Eu vou ler algumas anotações que eu deixei aqui sobre o porquê nós fazemos os projetos, certo? Então, quando nós estávamos tendo aula presencialmente, que nós íamos, né, e a gente ficava na nossa sala, fazíamos os projetos como, por exemplo, o convite da mostra de dança ou o convite da mostra de artes, e tínhamos os nossos próprios projetos, todos eles têm objetivos a serem cumpridos, ok? Que são, por exemplo, aprender a funcionalidade dos programas, aprender as suas ferramentas, que vocês trabalhem em grupo e assim por diante. Então tem algumas coisas, né, que a gente não pode esquecer que são relacionadas a essas etapas quando a gente faz os nossos projetos. Então, na forma digital agora, nós temos usado, no caso de vocês, né, de 13 a 14 anos, o Photoshop Express. Eu procurei pegar esse aplicativo para que vocês não tivessem dificuldade em assimilar as ferramentas, porque como vocês já viram o Photoshop, ou pelo menos a maioria de vocês, né, já viu o Photoshop quando nós fazemos a aula presencial, vocês não iam estranhar muito usar o aplicativo, não seria um problema. E agora o Spark Post. O Spark Post, ele é um programa que ele também é da Adobe, só que ele não é um programa para computador, ele é só para dispositivos móveis, então só dá para usar em celular e tablet. Só que como ele é da Adobe, muitos dos ícones são muito parecidos com as ferramentas que vocês já conheciam, então por isso que a gente vai usar esses dois aplicativos, ok? Realmente para facilitar na hora de vocês reconhecerem as ferramentas e com essa facilidade vocês associarem mais rápido que a mesma função que vocês viam na aula presencial é a mesma função que vocês estão vendo agora que a gente está fazendo o projeto à distância, ok? Então, quando a gente faz os projetos, a gente está sempre pensando no futuro. A diferença dos projetos presenciais é que eles eram um pouco maiores na sua estrutura e a gente tinha prazos um pouco diferentes. No caso dos mini projetos que nós estamos fazendo, né, do núcleo de artes digitais, é que eles vão ser projetos menores, mas um projeto é sempre pensando no futuro. Então, assim, eu sempre tenho que fazer as coisas antes, me preparar, respeitar todas as etapas, para depois eu conseguir mostrar esse meu resultado. Então, ele é sempre pensando no futuro e para que vocês pensem em coisas novas. Então, por exemplo, talvez, se a gente estivesse tendo aula presencial, a gente não fosse fazer um convite desse estilo que a gente está fazendo agora, com os aplicativos que a gente está fazendo agora. Então, é abrir a nossa mente para coisas novas, para novas possibilidades, tanto de edição, tanto possibilidade de conhecimento, possibilidade de descobrir outras funções para o que a gente já conhecia, como diagramação, por exemplo. Certo? Então, o que vai acontecer, né? Nós temos esse projeto que tem sempre essas três perguntas, que são o que é, para que ele serve e quando ele vai ser utilizado. Então, o que estão sendo aqui os nossos projetos? Nossos projetos estão sendo os convites. Então, inicialmente, nós estamos fazendo esse convite dessa live, mas nós vamos fazer convites de outras lives com outros temas, certo? Então, o que é? É um convite. A segunda, para que serve? Todo convite serve e tem a intenção de informar as pessoas sobre alguma coisa, sobre algum evento. Então, ou algo que vai acontecer presencialmente ou algo que vai acontecer online. Então, por exemplo, no nosso caso, para que ele serve? Vai servir para informar todos os pais de alunos, todos os alunos ou pessoas de fora que são interessadas no conteúdo da aba para serem informadas. Então, ele tem essa condição de ser informativo, certo? O convite, ele chama as pessoas, para que as pessoas conheçam o nosso trabalho. Então, por isso que é importante a gente alinhar aí o tema. Então, por exemplo, a gente está fazendo
o do cubo mágico, tentar deixar já no convite que é sobre o cubo mágico, para que a pessoa também não venha e ache, eu pensei que era sobre outra coisa, porque não é, no convite já tem que estar claro sobre o que é o evento. Imagina, por exemplo, você ser convidado para uma coisa, no convite não estava muito claro sobre o que era, aí você chega naquele evento ou vai assistir aquela live e não é sobre o que você queria de fato. Então, o que é o nosso projeto? Ele é um convite. Para que ele vai servir? Ele vai servir para informar as pessoas dessas lives. Como eu falei, essa live inicial é a do cubo mágico, mas as próximas vão ser de outros temas, com outros professores. E aí, quando nós vamos utilizar esse projeto? Todas as vezes que a gente tiver live, a gente vai ter que fazer um convite. Então, vai ser um projeto diferente, usando os aplicativos, né, do Photoshop, se necessário, e do Spark Post para criar os textos. E quando a gente vai utilizar? Quando a gente entregar isso via WhatsApp. Então aqui eu vou reforçar para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, deixa aqui nos comentários, sempre no YouTube. Então assim, professora, meu programa travou, ou eu não entendi muito bem uma ferramenta, ou eu não sei como colocar a imagem. Essas coisas são técnicas, né? Então você deixa aqui no YouTube. Quando você terminar, o que você vai fazer? Vamos supor que hoje você já terminou o seu projeto e você falou assim, não, meu convite tá bonito, tá legal, gostei desse jeito, tem todas as informações. Você vai entregar isso via WhatsApp. Quando você entregar, você vai mandar essa imagem para esse número, que é o número que eu sempre tô deixando aqui na tela, e você vai colocar o seu nome. Então, por exemplo, oi, eu sou o Rafael e eu tô entregando esse projeto, ok? Pra quê? Pra gente saber quem foi que entregou, pra também não ficar um monte de gente entregando projeto e a gente não saber quais de vocês que entregaram o quê. Então, apesar de ser um grupo, se identifiquem. Então, coloquem aí o nome de vocês, certo? Então, aqui, só pra reforçar mais uma das coisas, é que presencialmente a gente reforçava muito as ferramentas de diálogo, de debate e sempre ouvir a opinião dos outros. Então vocês sempre falavam o que vocês estavam achando do projeto de vocês, o que vocês estavam imaginando para o projeto, e aqui não vai ser diferente. Então, mesmo à distância, eu não quero que vocês imaginem que eu estou longe de vocês e não consigo responder. Pelo contrário, se vocês tiverem alguma dúvida, o que vocês podem fazer? Vocês vão deixar aqui nos comentários qual é a sua dúvida. Então, por exemplo, professora, eu posso usar uma imagem assim? Aí você descreve a imagem. Eu posso usar essas cores? E você descreve o que você está fazendo. Então, novamente, quando você terminar, você envia. Só que se você ainda tiver com dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu vou guiando vocês para que vocês possam ter um bom resultado. Bem, uma vez que você abre aí o Spark Post, ele vai carregar e ele sempre abre nessa tela inicial. Eu acho legal mostrar para vocês que todos os projetos que vocês fizeram, eles estão ali no canto inferior da direita, onde está escrito Meus Projetos. Então, tudo que você fizer vai ficar salvo ali, ok? Então, mesmo que você salve como foto e envie para a aba, se você precisar editar, é só ir em Meus Projetos. Lá você vai conseguir clicar no seu projeto, clicar na opção de editar, e aí você vai conseguir mexer neles. Vamos supor que você fez alguma coisa, digitou, sei lá, uma palavra errada, ainda assim você consegue corrigir, ok? Bem, aqui eu abri um novo projeto com a cor sólida. Dessa vez eu escolhi o formato de postagem para o Instagram e não de stories. Então ele vai ficar com o formato quadradinho de imagem que a gente já conhece, que é o formato que fica, né, a foto quando ela tá lá no feed. E aí o que eu vou fazer? Dessa vez eu vou tentar juntar os formatos que a gente criou. Então um dos primeiros convites que a gente fez é como se a foto fosse pro Instagram mesmo, né, como se a live estivesse acontecendo no Instagram. E aí ele tinha a foto do palestrante e os cubos mágicos de fundo, só que ele tinha o formato de stories. Então ele era um retângulo que parecia um pôster. Nesse caso ele vai ser um quadradinho. Como a gente tem menos espaço, a diagramação vai acontecer de forma diferente. E aí eu preciso colocar as mesmas informações. Então o que eu vou fazer? Novamente eu escrevo live de um jeito maior. Deixei com uma fonte mais reta, né, do que nos outros. Então aqui você bate o olho e já vê a palavra live. E aí coloquei no YouTube, para que as pessoas saibam que mesmo que você está postando isso no seu Instagram, por exemplo, para que elas vão até o seu YouTube para poder assistir essa sua live. Então isso não mudou.
Uma das coisas que eu estava mostrando ali na tela e eu vou repetir algumas vezes é que a seleção de cor, vocês podem colocar cores personalizadas. Apesar da paleta de cores do Spark Post pronta ser uma paleta muito grande, você pode colocar a paleta que você quiser, que não tem problema nenhum, porque você pode editar aquela cor deixando mais clara ou mais escura. Eu vou fazer esse post todo com tonalidade de verde, eu não vou fugir disso, porque o primeiro eu fiz azul e rosa, né? Lembrando a característica do Instagram. O segundo, que foi o do vídeo anterior, eu acabei fazendo ele muito colorido, então lembrando bastante a estética do cubo mágico. E dessa vez eu vou fazer ele com uma cor verde, para vocês verem que mesmo que com uma cor super diferente, dá para continuar fazendo o nosso trabalho, seguindo aí a linha lógica de que é um convite para uma live, ok? Usando aqui o mesmo estilo do primeiro convite, eu vou pegar alguns ícones, então eu vou lá em adicionar ícone, procuro a palavra cubo mágico e adiciono esses cubos. Novamente, não coloquem os cubos que são pretos, porque eles têm preenchimento preto, e aí se você pintar eles vão ficar com preenchimento branco, então ele não vai dar essa estética legalzinha que eu coloquei aqui de fundo, muito pelo contrário, ele vai ficar com um efeito diferente, ele vai ficar muito preenchido, ok? Lá no primeiro convite que nós fizemos, eu dei a ideia de que se é um convite de uma live, às vezes é legal colocar o rosto desse meu palestrante. Então, no caso, o professor de programação, ele é o Thiago. Eu vou deixar uma foto dele aqui, para que vocês possam criar esse convite com uma foto dele. Então, isso é um modelo, ele pode ser modificado. Se você não quiser colocar a foto do professor Thiago, você pode colocar a foto de um cubo mágico, por exemplo, para ficar ainda mais claro sobre o que se trata essa live, né? Que o tema principal é o cubo mágico. E então, quando eu adiciono essa minha foto, seja da minha galeria ou seja pesquisando, eu vou lá no recortar e vou colocar essa máscara, né? Esse formato de objeto em círculo. A impressão que passa é que a minha foto está cortada de forma circular e ela só está levemente editada. Então aqui a gente já tem informações que é uma live no YouTube. Eu estou colocando aqui a palavra cubo mágico e para destacar um pouco mais, eu vou lá na ferramenta de forma e vou escolher esse fundozinho que parece um balão de comentário ou um balãozinho de like, para a gente associar, né? Estamos trabalhando aqui com convites para as redes sociais para poder enviar para as pessoas, certo? Uma vez que está escrito cubo mágico, que eu adicionei essa informação, eu preciso ir para a minha segunda informação importante, né? Que é a data e a hora. Então eu coloco aqui a data, um horário fictício, porque o horário correto vai ser passado para vocês possam colocar no convite. Só que sempre que você usa uma função, então eu digitei lá cubo mágico e coloquei o efeito do balãozinho de comentário. Quando eu coloco um novo texto, ele também vem com essa forma de fundo. Então se você não quer essa forma, você precisa tirar, para que ela não fique te atrapalhando ou para que não fique muita informação, sabe? Muitos objetos, e aí acaba não ficando legal. Aqui eu tô procurando uma outra cor para ver se destaca um pouco mais essa questão do dia e do horário, mas acabou que ele todo em verde também ficou legal, porque combinou com a estética geral do nosso convite, que é basicamente toda na cor verde. Para finalizar, eu vou colocar o símbolo do YouTube. Então, em vez de eu ir lá na ferramenta ícone, eu vou na ferramenta adesivo, que eu já comentei para vocês que na verdade ela é como se fosse um GIF, e pesquise YouTube. E vou pegar esse botão, tá vendo? Que ele é bem vermelho e ele vai acabar ganhando um destaque. Se a gente lembrar lá da teoria das cores, vermelho e verde são cores opostas, então elas trabalham muito bem juntas. E acaba que esse botão realmente se destaca do resto, sem que eu tenha que escrever nenhuma palavra em vermelho para destacar a existência desse botão. Então a pessoa vai ler que é uma live no YouTube, e quando ela descer o olho, ela vai ter a confirmação de que é no YouTube, né? Porque as pessoas às vezes leem muito rápido. Eu já comentei isso em um dos vídeos. Postagens para redes sociais, elas têm que ser muito firmes, né? Porque as pessoas passam muito rápido por elas. Às vezes um status você acaba passando.
Então você tem que dar a certeza para aquela pessoa do que ela tá vendo. Então é uma live no YouTube, Cubo Mágico, dia e hora e o nome do canal, para que a pessoa possa ir até aquela informação e possa ir atrás para poder acessar o canal, certo? Aqui eu estou testando e mostrando para vocês algumas das ferramentas de animação. Então, tudo que a gente tem feito fica salvo na galeria como uma imagem. Só que, se vocês quiserem testar a possibilidade de pôr animações nos textos, não tem problema também, pode testar. O importante é que quando você enviar isso pra gente via WhatsApp, que você mande como imagem, que você coloque o seu nome e que aguarde para ver se tem mais alguma instrução para orientações de correção ou de mudança de imagem, ok? Ou às vezes a mudança da posição do texto, e basicamente é isso. Então, salva na sua galeria e envia pra gente por WhatsApp, ok? E é isso. Eu espero que vocês tenham entendido como as ferramentas funcionam, que vocês estejam gostando de fazer esse projeto de vocês, porque vão ser vários mini convites que vocês vão fazer com temas diferentes e que vocês estejam realmente aproveitando, não só para aprender a ferramenta e usar a ferramenta, mas para lembrar todas as coisas que a gente fazia quando nós íamos para aula presencial, ok? Então, só para reforçar, se você tiver dúvidas, você deixa aqui nos comentários. E quando você terminar o seu projeto, você envia para o grupo do WhatsApp pra gente, colocando o seu nome, que a gente vai receber. Se precisar de alguma correção, se precisar de algum ajuste, a gente ajusta. Se não, a gente só recebe esse seu convite, ok? Então, muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo e tchau!